Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Capítulo 2. Tentei resistir e libertar-me. Rebeldia excepcional em mira, o que reforçou a má opinião de Bessie e de Miss Abbott a meu respeito. Com efeito, eu não me encontrava no meu estado normal e, apesar de verificar que o meu primeiro movimento de revolta me acarretava duro castigo, sentia-me na disposição de sair daquela situação desesperada. Não importava por que meio. Como todas as escravas que se insurgem contra o cativeiro, estava fora de mim. Agarre-lhe bem o braço, Miss Abbott. Parece uma gata assanhada. Que vergonha! Censurava a criada de quarto. Parece impossível, Miss Eyre, bater no filho de sua benfeitora, no seu patrão. Patrão? Protestei. Patrão por quê? Eu não sou criada. Não, é menos do que criada, porque não compensa o que lhe dão como o seu trabalho. Agora sente-se aí e medite bem na sua maldade. Tínhamos chegado ao quarto indicado por Mrs. Reed. Empurraram-me para um banco, e a minha reação imediata foi levantar-me dele como que movida por uma mola. No mesmo instante, 4 mãos voltaram a carregar-me nos ombros, suspendendo-me o gesto esboçado. Se não estás quieta, terás de ser amarrada, declarou Bessie. Miss Abbott, empreste-me as suas ligas. As minhas estão velhas e ela rasgá-las-ia num instante. Miss Abbott virou-se para despojar as pernas grossíssimas das ligas exigidas. Estes preparativos e a ergonomia que representavam acalmaram-me um tanto. Não vale a pena tirá-las, prometi. Não sairei daqui. E, para confirmação da promessa, aferrei-me ao banco com as 2 mãos. Quietinha, recomendou Bessie, que não deixara de me segurar. Mas, como se convenceu da minha submissão, largou-me e tanto ela como Miss Abbott ficaram a observar-me com um olhar duvidoso e desconfiado, como se receassem que eu não estivesse em meu juízo. Nunca fez uma coisa destas, comentou Bessie, dirigindo-se à outra. Não manifestava seu mau gênio, mas, no fundo, ele lá está. Muitas vezes disse a Miss Reed a minha opinião sobre essa pequena, e ela concorda comigo. É uma sonsa. Nunca vi garota da sua idade saber dissimular tanto. Bessie não lhe respondeu, mas voltou-se para mim e insistiu. Devias reconhecer tudo quanto Mrs. Reed faz por ti. Sustenta-te e ampara-te, quando podia mandar-te para o asilo dos abandonados. Não lhe respondi. Estava farta de ouvir estas palavras. Desde que a minha razão despertara, sempre me recordava de ter ouvido alusões dessa ordem. Dizerem-me que não tinha nada e que estava a cargo da dona da casa, tornara-se para mim como que um estribilho, bastante triste e humilhante, que, pouco a pouco, se me tornou indiferente. Por sua vez, Miss Abbott entrou na conversa. E devia também saber que não está no mesmo pé de igualdade com as Mrs. Reed e Master John, só porque a senhora teve a bondade de a educar com eles. Mais tarde, eles serão ricos, e a Miss Jane não tem nada. Portanto, deve ser humilde e fazer por lhes agradar. O que dizemos é para o seu bem, acrescentou Bessie em tom mais brando. Devias procurar ser útil e agradável. Desta forma, talvez encontrasses um lar. Pelo contrário, se tens mau gênio e te portas mal, a senhora manda-te embora. Além disso, Deus castigá-la-á, ameaçou Miss Abbott. Poderá levá-la no meio de um acesso de cólera e depois para onde irá? Para o inferno. Venha, Bessie, deixa-a sozinha. Reze, Miss Eyre, porque, se não se arrepende, pode ser que desça alguma coisa de horrível pela chaminé e a leve. E saíram, fechando a porta à chave.
O quarto vermelho era um aposento enorme, raramente ocupado. Posso mesmo dizer que ninguém lá dormia, senão quando a afluência de convidados exigia que se utilizasse a totalidade dos quartos de Gateshead Hall. Podia considerar-se o maior e mais imponente dos aposentos do castelo. No meio, a cama, com colunas de acaju e cortinados de damasco vermelho escuro, erguia-se solene como um tabernáculo. As duas janelas, com os estores corridos, estavam guarnecidas com reposteiros do mesmo damasco. A alcatifa, vermelha, também, assim como o pano que cobria a mesa, colocada aos pés da cama. As paredes estavam pintadas num tom fulvo, levemente rosado. O guarda-vestidos, toucador e cadeiras, de acaju polido num tom escuro. Neste conjunto sombrio destacava-se o colchão, travesseiro e almofadas, de uma brancura extrema, empilhados em cima da cama e cobertos com uma colcha alvinitente de renda de Marsella. Um pouco mais escondida, à cabeceira da cama, uma poltrona estofada de branco com o respectivo banquinho para os pés, que, na minha imaginação, se assemelhava a pequeno trono. O quarto era frigidíssimo, porque o fogão raramente se acendia, silencioso por estar afastado dos aposentos mais habitados, e solene por ser conhecido como um quarto onde ninguém entrava, exceto a criada que, todas as semanas, lá ia limpar o pó dos espelhos e dos móveis. A própria Mrs. Reed, só de longe em longe, o visitava para abrir a gaveta secreta do armário e verificar se a miniatura do marido, o cofrezinho das joias e alguns pergaminhos antigos lá se encontravam. O defunto marido, eis o segredo que transformava o quarto vermelho num aposento abandonado, a despeito do seu tamanho e suntuosidade do mobiliário. Mr. Reed tinha morrido havia já 9 anos, e naquele quarto o seu corpo estivera exposto, até sair a caminho da igreja. E desde então, respeitosa tristeza o rodeava, impedindo frequentes intrusões. A cadeira para a qual Bessie e Miss Abbott me tinham atirado era uma espécie de otomana baixa, colocada perto do enorme fogão. Em frente de mim estava a cama. À minha direita, o armário escuro e muito alto, em cujas portas polidas bailavam reflexos suaves e variados. À esquerda ficavam as duas janelas com reposteiros escuros e, entre elas, o espelho alto, refletindo a cama enorme e vazia e todo o conjunto do quarto. Não estava bem certa se elas tinham fechado a porta à chave e, logo que tomei ânimo, levantei-me e fui verificar. Pobre de mim, estava aferrolhada como a de uma masmorra. Para voltar para o meu lugar, tornava-se forçoso passar diante do espelho, e o meu olhar, involuntariamente, foi atraído pelas imagens profundas que revelava, mais frias e mais escuras naquele quadro imaginário do que eram na realidade. E a estranha criaturinha que, lá do fundo, me contemplava, de faces pálidas, braços caídos, olhos brilhantes e dilatados pelo medo, que se movia naquele cenário imobilizado, apareceu-me como um espírito, um fantasma, misto de fada e de duende, um desses entes fantasmagóricos, habitantes das charnecas desertas, que povoavam as histórias que Bessie, por vezes, me contava, e apareciam no caminho dos pobres viajantes perdidos. Voltei para a cadeira. A superstição começava a dominar-me, mas ainda não chegara o momento da sua vitória. O meu sangue ainda tinha vigor e a indignação de escrava revoltada conservava-me as forças. A vaga de pensamentos retrospectivos não me deixava fraquejar perante o desolador presente. As tiranias e violências de John Reed, a orgulhosa indiferença das irmãs, a aversão da mãe, a parcialidade dos criados, agitaram-me o espírito perturbado, como o lodo de uma poça estagnada sobe à superfície, quando lhe atiram pedras. Por que seria eu sempre a sofrer?
a ser acusada, assustada e condenada. Por quê? Fizesse o que fizesse para conquistar as boas graças de todos, nunca conseguia agradar. A Elisa, teimosa e egoísta, respeitavam-na. A Georgiana, menina mimada, mau caráter, rancorosa, sonsa e insolente, era bem vista por todos. A sua beleza, faces rosadas e cabelos de ouro, constituíam as delícias de todos e serviam de desculpa para as maiores maldades. Quanto ao John, ninguém tentava contrariá-lo ou castigá-lo, embora ele torcesse o pescoço aos pombos, matasse frangos, assolasse os cães contra os carneiros, roubasse a fruta da estufa e arrancasse as mais belas flores do jardim. Tratava a mãe por velha. Insultava-a muitas vezes por causa do tom moreno de pele, semelhante ao seu. Procedia sempre contra as suas ordens ou desejos. Rasgava ou sujava-lhe os belos vestidos de seda e, apesar de tudo isso, continuava a ser, abre aspas, o seu queridinho, fecha aspas. Por mim, nem me atrevia a cometer a mais pequena maldade. Esforçava-me por cumprir todos os meus deveres, e chamavam-me peste, insuportável, resmungona, desde manhã até à noite, e desde a noite até pela manhã.